1 Pedro capítulo 1, versículo de 3 a 5 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma vida incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Neste segundo texto, aliás, neste terceiro texto que nós estamos mencionando aqui, a Bíblia também nos mostra, nos ensina sobre a nossa esperança, em quem nós devemos depositar a nossa esperança, tá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta expressão que Pedro coloca aqui é uma expressão muito profunda. Ele está falando do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e está bendizendo a este Deus. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, aí ele continua, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então Pedro, em sua primeira carta, ele já vai tratar aqui como assunto principal desta carta a volta de Jesus. Ele está falando aqui precisamente da esperança mais importante na vida do cristão. Se nós repararmos, por exemplo, eu vou citar aqui, mas você não precisa abrir, tá? Hebreus 10, 25, que é um mandamento para que nós estejamos congregados. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. No mesmo versículo 25, o escritor ele vai explicar o porquê que nós congregamos, porque nós estamos esperando a volta do nosso Senhor. Então, voltando aqui para 1 Pedro, no capítulo 1, na verdade, as suas duas cartas têm como assunto principal a volta de Jesus. E uma coisa é importante nós mencionarmos aqui: ninguém espera alguém para lhe buscar disperso. Quando alguém diz para os seus filhos, imagine, vamos falar aqui de 4 filhos, 4 irmãos, estudam na mesma escola. Esses 4 irmãos sabem que quando der o horário do final da aula, o seu pai estará na porta da escola para levá-los para casa. Se esses 4 irmãos não estiverem juntos, o que acontece? A esperança, ela se torna falha. Só vai quem estiver ali, porque o pai ele vai ter que interromper a sua busca e procurar os seus outros filhos. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. A Bíblia nos ordena que nós estejamos juntos, literalmente, congregados, mas juntos também no mesmo pensamento, no mesmo desejo, na mesma palavra, na mesma esperança. Então todo o povo de Deus espera o seu Deus voltar para buscá-los, e assim a gente o faz de maneira congregada. Por isso que ele diz: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E Pedro está dizendo o seguinte: ele vem, Jesus vem. E o próprio Pedro vai tratar na sua carta com aqueles cristãos que estavam desconfiando. Mas vocês, apóstolos, estão falando desde que Cristo subiu para os céus, que ele volta. E até agora ele não voltou. Aí Pedro diz o quê? Ele vem. A sua dúvida não importa. Ele vem. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se você tem dúvida, tem alguma coisa errada com a sua esperança, com a sua fé. Mas ele vem, porque para Cristo vir, não é necessário que alguém creia. Ele vem, queridos, porque ele disse que vem. Amém? Então, se eu não crer que ele vem, quando ele vir, ele vai e eu fico. É simples, porque não depende do que eu creio ou não. Por isso que o povo de Deus sabe muito bem onde está depositada a sua maior esperança. Aí ele continua dizendo: mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então ele lembra que o mesmo Senhor que disse que ia morrer, morreu.
Quando ele disse antes de morrer, que depois de morrer ele ressuscitaria, ele ressuscitou. E se ele disse que ele vem, é porque ele vem. Então é muito simples. Versículo 4. Para uma herança incorruptível. Ou seja, o texto nos ensina o seguinte: a nossa maior esperança está naquele momento em que nós viveremos de uma maneira que nunca vivemos na vida, que é uma vida incorruptível, uma vida perfeita na eternidade com o Senhor. Só quem desfrutou disso foi Adão e Eva, antes de pecarem. Eles desfrutaram de uma vida no paraíso, onde não havia pecado, não havia medo, não havia angústia, não havia dor. Eles desfrutaram e eles perderam o que ganharam no Senhor. Nós não. Nós cremos, temos a nossa esperança na certeza de que nós desfrutaremos deste paraíso que será eterno. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos ler o último texto, Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler aqui os versículos 9 e 10. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Fala aqui de Abraão, que inclusive nós já falamos nas quartas-feiras sobre Abraão. Hebreus 11, 9 e 10 diz assim: pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Qual é a cidade que você espera morar? Onde está a nossa esperança? Veja que o texto, a palavra de Deus, desde quando nós começamos lá no Salmo 143, primeiro nos ensina que nós temos algumas esperanças nessa vida. Isso faz parte da vida humana nessa terra. Mas a partir do momento que a gente entra na primeira carta de Pedro, no livro dos Hebreus, nós começamos a perceber que de tantas esperanças que nós nutrimos nessa vida, nós temos uma esperança que é maior do que todas, que é estar na cidade de Deus, na morada eterna com o Senhor. Quando Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10, fala de Abraão, acerca dessa esperança, esse texto nos ensina algumas coisas. Por exemplo, o texto fala que Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. O que é que o escritor aos Hebreus está querendo dizer com isso? Ninguém peregrina em uma terra que é sua. Peregrinar, queridos, fala de andar num lugar que não é o nosso lugar. O que nós estamos fazendo nessa terra? Peregrinando, certo? Porque nós não somos daqui. Amém? Os irmãos entendem isso? Nós estamos num lugar em que nós não somos daqui. No momento em que o Senhor nos elege antes da fundação do mundo, Ele deixa bem claro que enquanto nós estivermos neste mundo, daqui nós não somos. Nós pertencemos ao reino de Deus. Ok? Então, o texto deixa bem claro que Abraão peregrinou numa terra da promessa. O que quer dizer isso? Que Deus havia dito para Abraão o seguinte: ó, você está vendo essa terra aqui todinha? Ela será sua. Estamos falando da terra de Canaã, né? Então, Abraão estava na terra que ainda seria dele. Então, isso aqui é um exemplo, é uma figura, é uma simbologia de que nós estamos em uma terra que não é a nossa terra. E nós iremos para uma terra que é nossa. Claro que não é essa aqui, como foi para Abraão, porque no caso de Abraão, foi apenas um exemplo do reino de Deus, certo? Então ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Queridos irmãos, este mundo que a gente vive não tem fundamento nenhum. A Bíblia diz que este mundo está acabando pela mão do pecado e de Satanás. O mundo jaz no maligno. Esse verbo jaz
É o mesmo verbo que forma a palavra jazigo. O que você encontra em um jazigo? Você encontra um corpo que está se deteriorando. É para onde nós vamos quando morremos. O nosso corpo, quando morre, ele vai apodrecer em um jazigo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Certo? Então, isso nos faz entender que este mundo, esta cidade chamada Terra que nós vivemos, ela está acabando. Porque não tem fundamento. Tudo isso aqui vai passar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Mas, como Abraão, Isaque, Jacó e todo o povo de Deus, do qual nós fazemos parte, versículo 10, nós estamos aguardando a cidade que tem fundamentos. O que é fundamento? É o que segura, é o que garante a eternidade, é o que nos dá a certeza de que nunca mais vai acabar, por isso é eterno. E ele continua dizendo, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Tudo bem que Deus criou a terra, Deus edificou essa terra, mas ao criar a terra, capítulo 2 de Gênesis, Deus deixou na mão do homem o poder de ele governar essa terra. Está aí a terra para você, Adão, agora se vire, cuide dela. O que Adão fez? Desobedeceu a Deus. Então por isso, tudo isso aqui vai acabar. O nosso corpo vai acabar, mas a nossa vida não. A nossa vida estará com Deus para todo o sempre. Amém? Meus queridos, essa é a maior esperança que o cristão tem. E ele precisa viver, de fato, fundamentado nessa esperança. Se nós não estivermos baseados, se nós não estivermos plantados na casa do Senhor, como diz o salmista, se a nossa maior esperança não for a volta de Cristo, alguma coisa está errada com a nossa fé, com a nossa vida com Deus. Amém?